Quero chamar aqui o Rafael. Rapaz. Passou de fora. Amém? Quero chamar aqui o pastor Marco, não é isso? O pastor Marco foi pastor do Rafael. Qual igreja? Percebe? O Rafael é da Igreja Batista Missionária de Ricardo de Albuquerque. O pastor Marco já esteve aqui pregando no culto jovem, né? E é um amigo. E hoje o Rafael está pregando aí no culto dirigido pela terceira idade. Né? A terceira idade pediu e está aqui o Rafael. Em nome de Jesus, amém? Estende as mãos para cá. Pastor Marco que vai orar. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Pai, agradecido seja o teu santo e glorioso nome. Tu és o Criador dos céus e da terra. E de uma forma muito especial, geraste a cada um de nós no ventre da nossa mãe. Bendito seja o Senhor que tem renovado as tuas misericórdias para conosco todos os dias. E como a tua palavra afirma, ela é a causa de não sermos consumidos. Bendito seja o Senhor, pelo teu grande amor enviou Jesus, teu Filho único, que entregou voluntariamente a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos chamados teus filhos. Ó Deus, que noite especial, noite de celebrar e adorar aquele que vive eternamente. Ó Deus, nós já cantamos louvores ao teu nome, nós já oramos, e agora nós queremos ouvir mais uma vez a tua voz. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, com a autoridade do teu Espírito Santo, através do teu servo Rafael, nessa noite. E que essa palavra venha de uma forma muito profunda aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? O pastor Gilmar começou a pastorear mais ou menos com a minha idade, né? Ele sempre fala assim no culto, na época que eu era bonito, que eu tinha cabelo. Eu não sou bonito, então eu falei, vamos de terno, que aí pelo menos a gente impressiona, né? Não dá para pregar como ele. Eu lembro do conselho do meu tio quando eu era mais jovem. Eu falei, tio, eu não sou bonito. Ele falou, meu filho, você não é bonito, mas se você se vestir bem, andar cheiroso, for bem-humorado, tiver presença, não muda nada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pelo menos engana um pouco, né? Então a gente tem que, na gente que é feio, a gente tem que ter outras estratégias. Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, no livro de Salmo, capítulo 91, que é a introdução. Da época de a Camisa Fernanda de manhã não deixou muita coisa para a gente pregar, né? Ele estava aí de manhã, viu a bênção que foi, ela destrinchou o Salmo 91. Pretendido trabalhar com o livro de Josué, mas vamos ler os dois primeiros versículos do Salmo, já que é o tema que nos foi proposto. Mariana, a versão da NA, a versão que o pastor trabalha, vamos trabalhar com ela nessa noite. Salmo 91, 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Potente, diga ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Irmãos, o que é o refúgio? O refúgio é um lugar de proteção. É um lugar que a gente corre no momento da tempestade, no momento das dificuldades, das lutas. Salmo 46:1 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você for ler no verso 14 do Salmo 91, diz assim: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Salmo 91 é um salmo extremamente conhecido. Você vai na casa das pessoas não crentes, as pessoas gostam de deixar cada vez a Bíblia aberta, ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, são os salmos mais conhecidos, mais citados, mais orados, porque o Salmo 91, se você for ler, você já conhece muito bem, ele tem um monte de promessas de livramento. Mas o que as pessoas às vezes deixam passar batida é que o verso 1 diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. As bênçãos, as promessas de Deus são para aqueles que habitam, não são para aqueles que passam, não são para aqueles que se lembram só no momento de dificuldade.
E habitar no esconderijo do Altíssimo envolve relacionamento. Você não consegue habitar numa casa sem ter comunhão e relacionamento com as pessoas daquela casa. O que Deus quer de nós é que ao habitar na casa, na sombra dele, no refúgio dele, a gente tenha intimidade, comunhão com ele e obedeça a ele. As promessas não têm valor sem obediência. E é isso que nós queremos trabalhar nessa noite. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o livro de Josué, porque eu quero trabalhar nessa noite sobre três consequências da desobediência. É uma história um pouco conhecida. Josué capítulo 6, a partir do verso 16 até o 19, diz assim: E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Você lembra da conquista de Jericó? E Deus dá uma ordem ao povo. Naquela época era costume, quando você conquistava uma cidade, você ficava com o despojo da cidade, você ficava com os bens daquela cidade. Você tomava o ouro, a prata, os animais. Porém, na cidade de Jericó, Deus deu uma ordem para Josué transmitir ao povo: vocês não vão ficar com nada da cidade. Vocês vão matar todo o povo da cidade e vocês não vão pegar em nada. Todo o ouro, prata e bronze dessa cidade é consagrado ao Senhor. Vai ser para a tenda do Senhor, porque não havia tempo ainda. Pertence ao Senhor. Não toquem em nada para que não haja destruição no meio de vocês. Mas como a síndrome de Adão e Eva permanece no homem, Josué capítulo 7, a partir do verso 1, quero ler esse capítulo com vocês para a gente ver o que aconteceu. Então trabalhar nessa noite. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatiguem ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens ali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como ar. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado por ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem me puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado
destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, hoje, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem, e aquele que for achado com uma coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e as famílias indicadas foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Quando vi que eu dispôs de uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Jacó. Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Jacó até o dia de hoje. E o Senhor nos abençoe ao Deus da sua palavra. Amém? Irmãos, Deus deu uma ordem ao povo de Israel: entrem em Jericó, não peguem nada. Acã desobedeceu a ordem do Senhor e pegou a prata, o ouro e a capa da Babilônia e escondeu. Na cidade seguinte, que é a cidade de Ai, era uma cidade muito alta, tinha uma subida muito íngreme, grande. Então os espias dizem para Josué: não cansa o povo. Para que você vai botar o povo para subir essa ladeirona toda? A cidade é pequena. Manda poucos homens, 2, 3 mil, é o suficiente para a gente vencer. E assim Josué fez. Só que o texto vai dizer que os homens de Israel fugiram. 36 homens foram mortos. E Israel teve que, os homens tiveram que fugir. E isso foi um choque para Josué. Depois de conquistar Jericó, uma cidade tão difícil, agora Josué não consegue entender por que Israel foi derrotado numa batalha que tecnicamente era muito mais fácil. O texto vai nos dizer que Josué se humilhou, Josué rasgou as suas vestes, botou pó na cabeça e clamou ao Senhor. E o verso 10 diz: então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou. Israel fez o que eu mandei não fazer, e eu não posso mais estar com vocês. Irmãos, nós não podemos habitar no esconderijo do Altíssimo e viver em desobediência à voz de Deus.
Nós não podemos achar que o fato da gente vir à igreja, o fato da gente levantar as nossas mãos, o fato de entregar o dízimo, é uma proteção se nós não vivemos uma vida de obediência. É o que foi pregado no domingo passado. Você que não esteve aqui, assista a live do domingo passado. Que coisa tremenda, irmãos. Deus ficou do lado do rei do Egito contra o seu servo. Ou melhor dizendo, Josias ficou contra o Senhor, porque Josias desobedeceu a voz do Senhor. Josias, quando vai para a batalha, Neco lhe diz: Josias, o que eu tenho contigo? O Senhor me mandou lutar, não se meta nisso. Mas Josias pensou: quem é o rei do Egito para dizer para mim, um homem de Deus, o que eu devo fazer? E ele foi para a guerra e ele morreu na guerra. Irmãos, toda vez que nós desobedecemos a voz do Senhor, nós vamos ter problema na nossa vida. Porque Deus não trata ninguém com parcialidade, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Acã pertencia ao povo do Senhor. Havia uma promessa sobre Israel de que eles conquistariam aquelas terras, mas Acã pecou. Irmãos, mas tudo começa com oração, tudo. Mas a oração tem que levar à ação. Quando Deus disse para Josué: o que você está fazendo prostrado? Josué não sabia o que tinha acontecido. Mas Deus revela a Josué e Deus está dizendo agora: levanta. Não adianta orar, Josué, o povo pecou. Eu vou revelar quem pecou e vocês vão tirar esse cara do meio de Israel. Vocês precisam se corrigir, vocês precisam se consertar. Irmãos, olha o verso 11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até que debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Levante-se e santifique o povo. Não adianta orar, não adianta pedir a bênção de Deus, não adianta pedir a presença de Deus, se não estamos dispostos a tirar da nossa vida aquilo que Deus mandou tirar. Não dá, irmãos. Não dá para ter a bênção de Deus numa vida de desobediência. Não dá para ter a bênção de Deus nas coisas condenadas. Deus condenou o ouro e a prata de Jericó, mas Acã pegou. E Acã morreu, irmãos. Porque a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a primeira consequência é que nós pagamos o preço quando nós pecamos. As nossas escolhas têm consequências. Eu li um texto ontem no Facebook que eu achei maravilhoso. Não vou entrar no mérito da questão, mas era de um americano que alguns jovens deram 40 tiros daquela arma de chumbinho no cachorro dele. E os jovens foram condenados apenas a serviço comunitário. Ele invadiu a casa daqueles jovens e disse: lutem com alguém do tamanho de vocês. Só que aquele homem era faixa preta de jiu-jitsu, e ele arrebentou os caras. E aí ele foi condenado ao mês de prisão. E a entrevista dele foi: as crianças de hoje precisam entender que as suas atitudes têm consequências. Eu achei maravilhosa aquela frase, porque a gente vive numa geração inconsequente. A gente vive numa geração que os pais da sociedade passam demais a mão na cabeça. A gente vive numa sociedade que é todo mundo coitadinho. O pastor Fábio que trabalha na escola, ele está sempre compartilhando conosco na escola dominical. As crianças estão com terror e você chama os pais ficam contra a escola, porque seus filhos são tadinhos. Ah, mas você não sabe o que ele sofreu. Ah, mas você não sabe as dificuldades que ele teve na vida. A gente vive numa sociedade vitimista, numa sociedade que as pessoas acham que tudo pode, que justificam os seus erros. Irmão, Deus não nos chamou para justificar os nossos erros, Deus nos chamou para mudança de vida. O Evangelho é transformação. Pare de justificar, pecado não se justifica, pecado se abandona. Pecado se abandona, irmãos, porque senão você vai sofrer as consequências. Sansão não sofreu as consequências do seu pecado. Não é esse o final de vida de Sansão? Capturado, cego, numa masmorra, até que
que ele morre para matar os seus inimigos. Não é o caso de Jonas, quando desobedeceu a voz do Senhor. Deus disse, vai para Nínive, ele foi para Tarsis e veio para a tempestade. Irmãos, muitas das vezes o inimigo somos nós. São as nossas escolhas, que a gente acha que não terá consequência. Eclesiastes capítulo 8, Salomão diz algo tremendo: visto que é uma obra dos homens, não recebe um castigo imediato, o coração do filho dos homens está sempre inclinado para fazer o mal, mas eu sei com certeza que bem irá para aqueles que temem ao Senhor. O que Salomão está dizendo? Visto que o pecado ele não é punido imediatamente. Não foi essa a argumentação da serpente com Adão e com Eva? Você pode comer que você não vai morrer. Eu fico imaginando ela quando come do fruto e ela olha assim e diz, opa, eu estou viva. Ah, então Deus mentiu, então eu não vou morrer. Mas 900 anos depois ela ia não morrer. Embora a morte espiritual foi instantânea, né? O texto diz que eles já fugiram da presença do Senhor. Mas a morte física não foi instantânea, mas entrou. Depois que Davi adultera com Batseba e mata Urias, vai passar meses, irmãos. Lembra que quando Natan vai repreender a criança que já tinha quase nascido ou estava nascendo? Durante meses ficou tudo bem. O texto termina dizendo da morte de Urias, o texto diz, e isso não pareceu mal aos olhos de Davi. Até que um dia Deus manda Natan, irmão, durante meses Davi pensou, está tudo bem. Eu resolvi o problema, não tem consequências, irmãos. O castigo não é imediato, mas uma hora ele vem. As consequências das nossas escolhas vêm, irmão. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas escolhas. É possível durante um tempo você viver em pecado e viver bem na presença de Deus. É possível durante um tempo você viver no pecado, viver no culto, pregando bem, cantando bem. Mas a questão é que um dia a conta chega. Acã escondeu, mas um dia Deus revelou. E ele foi morto. Dá um fone, por favor. O celular está velho, irmão, tem que trocar celular. O celular bloqueia. E aí ele diz para desbloquear, tem que colocar o fone, o esboço está todo aqui no celular. Que maravilha. Eu tomei cuidado para não deixar isso acontecer. Meu Deus. Vai que alguém está com o coração me dá o celular de presente, né? Vai que... Irmãos, vamos. A segunda parte que eu quero focar no assunto que eu acho muito importante. O verso, vamos para o final, o verso 24. Verso 24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E Josué disse a Acã, porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você, e todo Israel já apedrejou. Irmãos, as nossas decisões, elas não trazem problemas só sobre a nossa vida, elas afetam a nossa família e as pessoas que nos servem. Isso deve te fazer tremer diante de Deus, porque, irmãos, escolhas nós muitas das vezes fazemos por impulso, sem refletir. Elas vão afetar os nossos filhos, elas vão afetar os nossos netos, elas podem afetar a sociedade que nós vivemos. Nós estudamos hoje de manhã em Provérbios 11 que diz: quando os justos assumem o poder, a cidade se alegra, mas quando os ímpios chegam, a cidade sofre. Irmãos, quantas ovelhas feridas por causa de pecados ou de escolhas erradas dos seus líderes? Quantos filhos que cresceram num lar tumultuado, num lar disfuncional? Quantos filhos que cresceram, criaram relacionamentos e levaram traumas para os seus relacionamentos? Irmãos, a família de Acã pagou o preço. Eu não vou nem entrar no mérito, porque o que se discute, o que se entende é que provavelmente você não esconde nada numa casa sem a família saber. A família de Acã foi conivente com o seu pecado. Deus diz em Jeremias: a alma que pecar, essa morrerá. Não se diga em Israel esse ditado: os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos desbotou. Deus é justo, irmão. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter esses princípios em mente. Deus não pune ninguém sem causa.
Mas isso não muda o fato de que a decisão de Acã afetou a sua família. Que se Acã não tivesse feito aquilo, ele não teria envolvido a sua família. Irmãos, você já parou para pensar que quantas pessoas sofreram por causa do pecado de Davi, irmãos? Davi adulterou. 4 filhos de Davi morreram por causa disso. Lembra? A criança recém-nascida, Aminon, que estuprou Tamar e Absalão matou, Absalão, e no final da vida, quando Davi morreu, o irmão de Salomão tentou dar uma pernada nele para pegar o trono. Lembra? Que ele pediu a mulher lá de Davi, que na época tinha um simbolismo, Salomão foi lá e teve que matá-lo. A espada não se apartou da casa de Davi por causa da sua esposa. E aí você pensa que parou aí? Não parou aí, não. Pesquisa depois a história de Aitofel. Que coisa maravilhosa. Aitofel era um conselheiro de Davi. Samuel vai dizer que consultar Aitofel era como ouvir o conselho do Senhor. Mas Aitofel se associou a Absalão junto na sua rebelião. Por quê? Aitofel era avô de Batseba. E muito provavelmente Aitofel ficou revoltado com o que Davi fez com a sua neta. Porque vocês sabem, né, irmãos? A gente não vai entrar nisso aqui, mas você pesquisar, você sabe que o que Davi fez com Batseba foi uma violência. Para com essa mania de achar que foi um adultério consentido. As pessoas estão vendo muita novela e não leem Bíblia. Tem novela que retrata Batseba flertando com Davi. Irmãos, isso não existe, irmãos. Leia o texto. Davi mandou saber quem era ela. Falaram, é Batseba, a mulher de Urias. O que Davi disse? Tragam-na para mim. Não se dizia não para o rei, irmãos. Não é que Davi chamou Batseba para tomar um vinho e perguntou, você quer ficar comigo? Não. Vem e se deita comigo e acabou. E ninguém diz não para o rei. E não satisfeito, ele engravidou a mulher e matou o marido dela. Isso provavelmente revoltou Aitofel. E ele se aliou a Absalão. Segundo Samuel vai nos dizer que na batalha final entre o exército de Absalão e o exército de Davi, 20 mil homens morreram. Irmãos, quanto sangue e destruição por causa de uma decisão errada que Davi tomou na sua vida, irmãos. Irmãos, quando eu leio o texto do adultério, eu choro, porque era um homem segundo o coração de Deus, que vivia para Deus, mas o texto diz que um dia ele acordou tarde, foi para o terraço e olhou para Batseba. Irmãos, bastou um dia para destruir toda a vida, irmãos. Uma escolha errada traz consequências que vão afetar toda uma geração. Saul perseguiu os gibeonitas, que foram um povo que tinha feito aliança com Josué. Muito tempo depois, Deus enviou 3 anos de fome em Israel, porque havia pecado contra os gibeonitas, e Davi teve que enforcar os descendentes de Saul para a caída do Senhor se apagasse. Irmão, Saul conseguiu trazer problema para a sua geração e para a geração futura, irmãos. Quantas pessoas se inspiram em você? Não acho que são só os que pregam, que só os que estão em posição de liderança. É na sua família, é na sua vizinhança. Deus te colocou lá para ser sal, para ser luz. E quantas pessoas nós muitas das vezes levamos a tropeçar por causa das nossas escolhas erradas e inconsequentes, irmãos. Nós não nos damos conta disso, nós não paramos para pensar que tudo que a gente faz reflete, tem peso, irmão. O efeito borboleta não é isso? O bater uma asa de borboleta no Japão pode criar um furacão aqui, não é isso? Tem um filme que eu acho muito bom, o efeito borboleta, que filme maravilhoso, é isso? O cara volta no passado tentando consertar, ele muda uma coisinha e muda tudo, irmãos. Ainda bem que Deus não nos deu esse poder. Você acha que se voltasse no passado, que a corrigir, ia estragar mais as coisas, irmão? Deus escreve certo, por linhas certas, de maneira certa. Ele tem o melhor para nós. Mas, irmãos, quantas das vezes nós nos desviamos do centro da vontade de Deus? Quantas das vezes nós nos esquecemos dessa responsabilidade que o Senhor nos deu? É por isso que nós precisamos orar, irmãos. É por isso que nós precisamos da direção de Deus. É por isso que nós precisamos vigiar. Escolhas erradas, irmãos, que trazem consequências gigantescas. Quantos pais que sofrem a perda de filhos por causa de escolhas que seus filhos fizeram? Quantos casamentos destruídos que afetaram seus filhos, que afetaram seus netos? Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Em Cristo Jesus toda maldição é quebrada, amém? Para você
esse negócio de maldição hereditária, irmãos, isso não existe não. Portanto, somente está em Cristo, nova criatura és, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai quebrar as maldições da tua família em Cristo Jesus. Teus avós se separaram, teus pais se separaram, você vai fazer bodas de ouro para a glória de Deus. Teu bisavô foi um alcoólatra, teu avô foi um alcoólatra, teu pai foi um alcoólatra, você vai ser sóbrio para a glória de Deus. Se você não vem de um ambiente feliz, estruturado, vai ser você que vai criar a partir de agora. Vai ser você que vai quebrar esse ciclo, vai ser você que vai criar uma nova geração e herança para os seus filhos que você não recebeu. Pare de ficar pegado ao passado, irmãos, pare de ficar chorando pelo passado. O passado não volta. Essa pregação não é para você lamentar pelos erros do passado, é para você mudar da agora em diante. É para você refletir sobre as decisões que você vai tomar agora. E se você tomou decisões erradas no passado, Deus vai te dar a chance de recomeçar e consertar em nome de Jesus. É possível fazer um novo começo, irmãos. Você não pode mudar o que já foi feito, mas você pode começar uma nova história nessa noite. Amém. Você pode começar um novo ciclo. Eu tive o privilégio de vir de um lar cristão. Tive o privilégio de ter pais presentes, que me ensinaram no caminho do Senhor. Com 17 anos eu já pregava. Eu tive esse privilégio. Mas você não teve, você vai dar esse privilégio para os seus filhos. Você vai dar, você vai criar um lar amoroso. Se você não teve um lar amoroso na infância, os teus filhos vão ter. Se os teus pais não tiveram um casamento feliz, que foi modelo para você, você vai ter um casamento que vai ser modelo para outros em Cristo Jesus. Para de ficar com medo do passado, para de ficar com medo de repetir os erros dos seus pais. Não, irmãos. É você que vai começar uma nova história. Vai ser você em Cristo Jesus que vai tomar decisões melhores, que vai consultar o Senhor, que vai falar: Senhor, eu não quero tomar decisões como meus pais tomaram. Senhor, meu avô jogou tudo fora. Muitos dizem que tem essa história, né? Que podia ter sido rico, mas o avô gastou tudo. Mas entende ele. Mas vai ser você que vai criar um lar, um futuro estruturado para os seus filhos. O que passou, passou, irmãos. Mas em Cristo Jesus, nós sempre podemos começar uma nova história. Amém, Jesus. A partir dessa noite, você vai ser um canal de mudança. Você vai ser aquele que as pessoas vão olhar e vão se esperar. Você vai ser um bom exemplo. Irmãos, nós temos todos os motivos para ser um bom exemplo para as pessoas. Porque ou nós vamos ser continuidade dos bons exemplos que tivemos, ou nós vamos ser aqueles bons exemplos que nos faltaram. Não temos desculpa nenhuma, irmãos. Os bons exemplos que tivemos, nós vamos dar continuidade. E os que nos faltaram, nós vamos fazer diferente para a glória de Deus. Irmãos, o terceiro ponto, eu quero trabalhar capítulo 8 de Josué, verso 2 e 27 apenas. Josué capítulo 8, verso 2 e 27, diz assim: Palavra de Deus para Josué: Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas as cidades por detrás dela. Verso 27. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Irmãos, os nossos pecados, as nossas desobediências nos impedem de viver o melhor que Deus tem para nós. Acã pegou um despojo que não era para pegar. Foi morto. Na cidade seguinte, Deus deu o despojo para Israel. Se Acã tivesse esperado, se Acã tivesse obedecido à voz de Deus, ele teria participado de um despojo muito maior e melhor. Mas, acima de tudo, de um despojo abençoado. Irmãos, o muito sem Deus não rende, irmãos. Porque diz o Senhor em Isaías: para os ímpios diz o Senhor, não a paz. O diabo não te ama. Tudo que ele te oferece, pode ter certeza, é para te atrapalhar, nunca para te ajudar. Se ele está te oferecendo algo, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Mas muitas das vezes a nossa precipitação, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, de entender o tempo de Deus, de entender que
Ele, os caminhos dele são maiores do que os nossos. E o que ele tem para nós é melhor. E Deus requer de nós fidelidade. Como Jesus nos ensinou na palavra, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas muitas das vezes a nossa incredulidade nas promessas de Deus nos leva a agir precipitadamente e perder as bênçãos de Deus. Não foi assim com Esaú, irmãos? Ah, meu irmão, me dá esse prato de lentilha. Ah, me dá a bênção. Para que eu quero essa bênção da primeira? Do que ela me serve agora que eu estou com fome? Fica para você. Me dá um prato de comida, eu estou com fome agora. Hebreus vai dizer que não há entre vós nenhum coração profano como o de Esaú, que por um prato de lentilhas trocou a bênção da primogenitura, tendo depois buscado com lágrimas, porém não se achou lugar de arrependimento para ele. Hebreus vai nos dizer que depois Esaú se arrependeu, que depois ele buscou com lágrimas, mas não havia mais chance de arrependimento para ele. Irmãos, existem coisas que fazemos que não voltam mais. Palavras ditas não voltam. A flecha atirada não volta. Cuidado com aquilo que você tem feito, irmãos. Olha a Deus, peça direção a Deus. Cuidado com atitudes, irmãos. Cuidado com o seu temperamento. E olha que eu posso falar isso por experiência própria. E olha, eu tenho orado dizendo, Deus, me dá sabedoria. Porque às vezes eu sou tão explosivo, tão precipitado. Se não fosse a graça de Deus. Ainda bem que Ele é gracioso para conosco, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos abusar da graça e da misericórdia de Deus. Deus muitas das vezes tem nos dado chance, mas a gente continua brincando. A gente continua flertando com o pecado. Quantas chances Sansão teve de se arrepender ao longo da sua vida? Mas ele não se arrependia, ele achava que estava tudo bem. Até que se arrebentou no final. Cuidado para você não trocar as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Espera o tempo de Deus, irmão. É fácil, é claro que não. Mas a fé nos dá essa graça de entender que Deus tem o melhor para nós, irmãos. E de que Deus vai de certo por meios certos, irmãos. Por meios certos. Olha tudo que Judas perdeu por causa de 30 moedas de prata, irmãos. Jesus disse que no seu reino futuro os apóstolos se sentariam nos 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Era para Judas fazer parte disso, irmãos. Certa vez que ele perguntou, Senhor, nós que deixamos tudo de seguir, Jesus disse 100 vezes mais nessa vida e não por vir a vida eterna, mas irmão, Judas se precipitou. Eu gosto muito de uma linha que trabalha, que é uma especulação, é claro, não pode afirmar, mas Judas esperava que Jesus fosse estabelecer o reino naquela geração. Judas deve ter pensado, eu vou andar com Jesus aqui que ele vai estabelecer o reino dele. Eu vou ser braço direito do homem. Ele vai derrubar o jugo de Roma, ele vai restabelecer, ele vai estabelecer o seu domínio, conforme as profecias de Isaías. Mas ele não entendeu que o tempo de Deus era outro, irmãos. E talvez no final ele viu, eu não estou ganhando nada com esse Jesus, eu vou ganhar umas 30 moedinhas de prata para me dar bem alguma coisa. Olha quanta coisa ele perdeu, irmão. Olha o que o jovem rico perdeu. O Evangelho, o texto vai dizer que Jesus, olhando o amor, disse: uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Mas ele está entristecido. E agora, será que valeu a pena? Onde ele está agora, será que valeu a pena ter trocado, andar com o Senhor Jesus? Jesus disse: muitas riquezas no céu, onde as traças não corroem, os ladrões não roubam. Nós estamos muito preocupados com essa vida, irmãos. Muito, irmãos. E às vezes a gente fala tão mal da teologia da prosperidade, mas às vezes a teologia da prosperidade prendeu o nosso coração indiretamente. É só você ver as nossas orações. As nossas orações parecem que são macacos de pedido para o Papai Noel: Senhor, me faz isso, eu quero isso, me dá isso. O quanto nós oramos dizendo: Senhor, me guia pelos teus caminhos, Senhor. Senhor, me livra das escolhas precipitadas, Senhor. Me livra dos caminhos que o governo diz que o homem parecem
bom, mas o fim é morte. O pecado sempre parece bom no início, irmãos, mas o fim é morte. O fim é destruição. Cuidado você, homem de Deus, que é um chefe de família, cuidado com as suas escolhas, elas vão refletir sobre a tua casa, elas vão cair sobre os teus filhos, elas vão impactar os teus netos, elas vão impactar a tua família, elas têm impacto na igreja. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso e fazer uma oração que eu gosto muito. Famílias fortes de igreja estruturada. A igreja é um reflexo das famílias da igreja. Famílias bagunçadas refletem na igreja, irmão. Não tem como você desvincular uma coisa de outra. Famílias fortes, famílias abençoadas refletem numa igreja operante, abençoada. Porque, irmãos, Deus não abençoa só o contaminado, irmãos. Não dá para ter a bênção de Deus vivendo em desobediência. Não dá para invocar a bênção de Deus fazendo aquilo que Ele não quer, irmãos. Que Deus nos dê essa sabedoria e para a gente caminhar para o final, porque são 8h30. Eu separei alguns textos que eu quero ler para a gente terminar. 2 Reis 5, 26 e 27. Diz assim: porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou na sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais, vinhas de ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso branco como a neve. Veja mais uma vez a consequência de se refletindo sobre a sua família. Mas aqui, se você não lembra do contexto, Naamã, lembra? Eliseu cura Naamã. E Naamã oferece presente para Eliseu, e Eliseu diz: em nome do Senhor não vou aceitar nada das tuas mãos. Naamã vai embora. E Geazi estava ouvindo e falou: poxa, no céu foi muito bom. Meu Senhor curou esse homem da lepra. Não, eu vou atrás desse homem para ver se eu consigo alguma coisa. Ele foi atrás de Naamã e pediu, e ganhou prata, ouro, vestes. Mas, irmãos, os olhos do Senhor são como chão de fogo. Quando ele volta, Eliseu diz: onde é que você está? Não, eu não fui em lugar nenhum. Eliseu diz: você acha que eu não estava com você? Tem uma versão da Bíblia que vai dizer: não era o tempo de aceitar ouro e prata. Irmãos, o provérbio diz que a herança precipitada, o fim não é boa. Não basta ser bom, tem que ser no tempo de Deus. Porque o que nasce fora do tempo de Deus é Ismael, não é Isaac. Ismael dá problema pra caramba depois. Toda vez que você vê aquela guerra lá, sem fim, saiba que são as escolhas. Olha o impacto que a precipitação de Abraão causa, irmãos. Mais de 3 mil anos depois ainda há guerra, porque Abraão resolveu ouvir a sua mulher, ao invés de esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. 1 Crônicas 12:32. Eu acho esse texto fantástico, irmãos. 1 Crônicas 12:32. Diz assim a palavra do nosso Deus: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Irmãos, que coisa fantástica! Qual era a habilidade? Aqui está citando as tribos e a habilidade de cada tribo. Qual era a habilidade dos homens de Issacar? Saber discernir os tempos para saberem o que Israel devia fazer. Irmãos, nós precisamos dessa sabedoria mais do que nunca, irmãos. Porque nós vivemos dias difíceis, tempos sombrios. Tem coisas que não são pecado, mas que podem te destruir. Pegar despojo não era pecado, irmãos. Israel fez isso a vida inteira. Mas naquela vez Deus disse: vocês não vão pegar. Onde é que está escrito na lei de Moisés que você tem que pregar em Nínive? Mas Deus disse para Jonas: vai para Nínive
Muitas das vezes a gente olha e diz, mas Senhor, eu estou fazendo tudo aquilo que a tua palavra manda, eu não estou no adultério, eu não estou mentindo, mas por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está desobedecendo a direção específica de Deus para a sua vida. Você está dizendo não ao chamado que Deus te deu, isso é pecado, irmãos. Você está agindo fora do tempo. O que Eclesiastes 3 diz? Que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de falar e tempo de se calar. Como saber o tempo de Deus para as nossas vidas, irmãos? Às vezes a gente se arrebenta porque a gente fala quando é para calar a boca. E às vezes a gente se cala quando é para falar. E você diz, Rafael, mas como saber? É para isso que tem uma vida de oração, irmãos. É por isso que a gente precisa vir quinta-feira orar, irmãos. Porque nós precisamos da direção de Deus, porque nem tudo é tão claro. Existem as ordens diretas de Deus, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso é para mim e para você, é claro, mas existem as ordens diretas de Deus. E se eu e você não estivermos com o ouvido atento, nós não vamos entender e vamos sofrer as consequências. Às vezes a gente fica numa discussão tão mesquinha. Ah, será que isso é pecado? Semana passada, eu e a diaconisa Fernanda ficamos quase 3 horas conversando sobre isso no WhatsApp. Às vezes a gente reduz o evangelho a coisas tão pobres. Ah, será que eu posso ouvir música secular ou não? Será que eu posso tomar uma taça de vinho ou não? Quando Deus está pedindo coisas tão maiores, quando a gente era para fazer coisas melhores, irmãos. Tem coisas que podem não ser pecado, mas que para você é. Muitas das vezes Deus vai te pedir coisas que outros vão poder fazer, mas o chamado que Deus tem para você, você vai ter que pagar o preço. Casar é pecado, mas veja que Paulo abriu mão desse direito, não é o que ele diz em 1 Coríntios 9. Acaso só eu e Barnabé não podemos ter uma mulher como Paulo e todos os apóstolos? Mas por amor ao Evangelho, nós abrimos mão desse direito. Será que você está disposto a abrir mão de coisas boas, entendendo que Deus tem o melhor para a tua vida? Será que você entende que existem amizades que devem ser cortadas, que ambientes não devem mais ser frequentados, que tem coisas que nós gostamos que muitas das vezes Deus vai pedir de nós? Deus pediu Isaac a Abraão, irmãos. Que coisa mais absurda do que essa, mas Deus tinha um propósito. É por isso que nós temos que orar, irmãos. Eu, quando eu li essa palavra, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus. Porque eu gosto de dizer uma coisa para Deus. Eu digo, Senhor, quando tiver que falar comigo, desenha, porque eu sou burro, Senhor. Eu sou burro, eu não entendo os sinais. Fala claramente comigo. Eu brinco com as pessoas, se for mandar em direta, me marca, porque quando eu ver, curtir, não entender que é para mim. Eu sou burro, eu sou devagar. E eu falo, Senhor, desenha o que eu tenho que fazer, Senhor. Porque, irmãos, tem coisas que Deus quer só de nós. E às vezes a gente não entende. E a gente paga o preço. Deus queria que Acã e Israel não pegasse nada de Jericó. Mas eles pegaram. Como seria que Deus tem pedido para você? Além dos mandamentos gerais, é claro, honrar pai e mãe, não adulterar, não se prender junto desigual, essas coisas a gente não precisa nem orar, porque a gente já sabe qual é a vontade de Deus. Mas existem coisas que Deus requer de nós, irmãos. Existem chamados, existem renúncias que nós devemos fazer. Desde quando trabalhar é pecado, mas Deus disse para Pedro, André, Tiago e João, vocês nunca mais vão pescar, vocês vão ser pescadores de homens. Isso quer dizer que ninguém podia ser pescador e ser cristão? Não, mas aqueles homens não. Desde quando comer e beber é pecado, mas Deus chamou João Batista para o deserto, irmãos. Entenda que Deus tem chamado para você. E só um parênteses, para de ser chato e querer que os outros tenham o teu chamado, irmão. Eu louvo a Deus porque João Batista não perturbava ninguém. João Batista não mandou ninguém para o deserto se vestir de camelo e comer gafanhoto e mel, era um chamado dele. Às vezes a gente quer enfiar na goela dos outros o nosso chamado. Às vezes a gente quer que os outros paguem o nosso preço, irmão, é individual, o chamado é individual muitas das vezes. Se Deus chamou você para fazer isso, vá você e faça. Se Deus chamou para abrir um diálogo, vá você e abra. Eu lembro quando criança que eu conheci um pastor que era amigo do meu pai, foi na cadeira e não tinha televisão em casa. Meu Deus, eu criança, eu fiquei desesperado com aquilo. E ele, na sabedoria, ele, não, meu filho, ter televisão não é pecado. Mas eu e minha esposa fizemos um voto de não ter televisão em casa. Glória a Deus, irmão. Se
para abrir mão de algo, abra. Se Deus pedir para abrir mão do futebol porque está te matando, abra. Outros poderão torcer, talvez você não. Se Deus te pedir para abrir mão das festas de família, talvez você não tenha maturidade para estar no momento. Talvez você precisa se firmar em Deus para depois ser exemplo. Ah, tá bom, esteja sensível à voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Precisamos de direção, irmãos, porque virão dias difíceis sobre a igreja. Já tem vindo. Haverão momentos que a gente precisa dessa unção desses homens da tribo de sacar, de servir os tempos, porque senão a gente vai se arrebentar, irmãos. Chamar o Léo, por favor, para poder cantar essa canção para terminar, que são 8h40. Precisamos de discernimento, irmãos. Precisamos refletir sobre aquilo que temos feito, sobre onde nós estamos. Porque senão, irmãos, a gente acaba tocando um solo contaminado. A gente acaba fazendo coisas que Deus não quer de nós. Termino com Salmo 19, versos do 12 ao 14, que diz assim: olha que oração linda do salmista. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que oração maravilhosa, irmãos. O salmista está dizendo: Senhor, pode haver erros em mim que eu não percebo, Senhor. Me absolve desses erros. Irmão, quantas vezes as coisas que a gente nem se dá conta. Mas isso é desculpa. No versículo seguinte ele diz: mas livra o teu servo dos pecados intencionais. Ou seja, Senhor, eu não quero viver a vida inteira na desobediência. Senhor, me mostra onde eu estou errando para que eu possa consertar. Que essa seja a sua oração nessa noite. Senhor, o que eu tenho feito, onde eu tenho que consertar, onde eu tenho que melhorar, para que eu desfrute da plenitude das tuas bênçãos, Senhor. Para que as tuas bênçãos estejam sobre a minha vida, porque não há bênção com desobediência. Você me tem que dar a letra dessa canção, depois o pastor Carlos Gilmar vai estar fazendo o apelo e as considerações finais. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial,
sem benditas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante serão e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te dar uns minutos para você aí no seu lugar, ou ajoelhar, e eu vou me ajoelhar também, e refletir tudo que foi pregado, essa mensagem maravilhosa que Deus usou, Rafael, que você se arrependa desse pecado. Dos seus pecados é muito vago. Você sabe onde você tem errado. Você sabe o que você tem que abandonar para viver sob o esconderijo do Altíssimo. Você sabe. Deus falou com você. Então, você vai orar ao Senhor aí em silêncio e pedir perdão. É a oportunidade de abandonar esse pecado aí. É esse. E se arrepender. Depois eu estarei encerrando esse apelo. Não vou chamar você à frente. Não vou pedir você para se manifestar. A intenção aqui não é expor, mas é te dar uma oportunidade de, a partir de hoje, de agora, você abandonar esse pecado e seguir sua vida para a glória de Deus. Como disse essa mensagem musical, esse deserto que você está vivendo, por causa desse pecado, se você abandonar, esse deserto se tornará mananciais de água